era burro. Não sei se vocês perceberam isso. Não era. Apesar de ter apenas 5 anos, ele sabia que não era apenas perigoso, potencialmente fatal, como também era completamente errado. E por isso, independentemente do que eles fizessem, dos argumentos que eles usassem, da coação que tentassem, de ameaças que proferissem, ele não ia ceder. Ele não ia desistir. Ele não ia ser derrotado. Portanto, independentemente dos argumentos nutricionais que a mãe usasse e de quanto tempo ela o obrigasse a ficar à mesa, ele não ia ser enganado. Cenouras são horríveis. São horríveis. Era um facto. Ele nunca ia comê-los, não importa o que acontecesse. Mas, depois de 2 horas de discussão à mesa, o João ganhou a batalha. Mas apenas porque os pais já tinham aceitado um convite para uma festa de anos de um amigo do João e eles não queriam cancelar em cima de hora. Até pronto, eles foram para a festa e a festa foi na casa do seu amigo e o João divertiu-se imenso a brincar com os seus amigos. Mas, eventualmente, chegou a hora da comida e todos se sentaram. E a primeira coisa que eles lhes deram para comer foram palitos de cenoura. 5 cenouras. Bem, todos começaram logo a comer, enquanto falavam com entusiasmo sobre a diversão que ele estava a ter naquela casa. E o João fez igual. Ou seja, não é que ele não tenha reparado que ele estava a comer cenouras. É só que agora, quando todos os seus amigos estavam a fazer igual, não lhe parecia nada de especial. Pronto. E, para ser sincero, ele não queria ficar de fora, porque todos pareciam estar a gostar genuinamente. Por isso, ele comeu as cenouras. Sem problema, sem discussões, sem birras, sem se dar conta do que tinha acontecido. A sua vontade tinha sido quebrada. A sua resistência tinha sido vencida. Os seus valores tinham sido alterados. O João era agora um menino que comia cenouras. Bem, claro, é um exemplo ridículo. Eu sei, é um exemplo ridículo. Afinal, quem dá cenouras numa festa de anos, não é? De rapazes com 5 anos. É mesmo ridículo. Mas o que eu estou a tentar dizer, com aquela história inventada, é o seguinte. A pressão para ceder a alguém ou a alguma coisa pode vir não apenas de uma oposição direta, mas também de uma sedução astuta. Foi o caso de João com as cenouras. Ou seja, ele resistiu à oposição da sua mãe, mas depois ele cedeu aos seus amigos. E também é a mesma coisa quando se trata de cristãos e a sua fé. Pode haver pressão de hostilidade contra os cristãos que os faz desistir, mas também pode haver uma pressão mais subtil da sedução que os faz desviar. Ambas as pressões são reais, ambas são perigosas, ambas são pressões que nós enfrentamos hoje em dia. Mas não são pressões novas. Ou seja, há 2000 anos a Igreja enfrentou pressões iguais. E hoje nós vamos ver isso como uma igreja em particular. Pois hoje nós vamos continuar na nossa minissérie no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Não estamos a fazer isso simplesmente hoje só porque sim, mas estamos a seguir uma minissérie, a olhar para 7 cartas que Jesus escreveu para 7 igrejas. Então, vamos agora ver a terceira carta, já vimos as primeiras 2, e vamos ver a terceira carta que foi escrita à igreja em Pérgamo. Então vamos ler a carta agora, já oramos através das palavras daquela música, Fala, ó Deus, já falamos com Deus, pedimos a Deus que Ele possa falar conosco. Então agora vamos ler Apocalipse 2, se vocês têm Bíblias, fixe, se não, temos o texto aqui também. Então Apocalipse 2, versículo 12, e eu vou ler. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conhece o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, de mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora e contra elas pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aqui. Pérgamo era uma cidade muito impressionante. De facto, de acordo com o autor romano do século I, Plínio, era de longe a cidade mais distinta, mais impressionante da Ásia. Não só se erguia acima das regiões circundantes, construída numa colina a cerca de 15 quilómetros do mar Egeu, onde hoje é a Turquia, como era também um importante centro cultural e intelectual da região. Um pouco como Coimbra, mas naquela época. Dá para ver uma imagem? Podes passar a imagem? É tipo mais ou menos. Isso não é uma fotografia. Está bem? Isso foi há 2000 anos. Mas dar a ideia, ou seja, numa colina grande, muito regal, muito importante, com um centro intelectual também. Teve uma biblioteca com 200.000 pergaminhos e tornou-se a capital política da Ásia. E foi centro de culto para várias religiões pagãs também da época. No terraço superior, e vocês conseguem ver isso, no terraço superior da cidadela foram construídos vários monumentos grandes, mas 3 delas destacam-se. Então, em primeiro lugar, próximo slide, havia este grande altar greco-asiático de 35 metros de comprimento, construído para Zeus, que se erguia perto do cimo da colina e que exigia atenção de toda a cidade. Em segundo lugar, próximo slide, nós temos um santuário para Asclépio, que atraía pessoas de todo o mundo que esperavam ser curados através de um ritual um bocado esquisito, que envolvia cobras a deslizar livremente pelo chão entre os doentes. É um bocado esquisito. Acho que não tem isso, acho eu. Terceiro lugar... Não é? Não é? Ainda não. Terceiro lugar, porém, Pérgamo foi a primeira cidade romana em que foi permitida a construção de um templo dedicado à adoração de um governante vivo, ou seja, o Imperador Augusto, conhecido como o Salvador Romano. Então também tem este templo grande de Augusto. Então, estão a ver, temos aqui uma cidade que se importa com a mente, não é? Como aquela biblioteca, como o corpo, através do santuário do Asclépio e os cobras, e o espírito, através do altar de Zeus. Ao mesmo tempo que promovia a adoração do imperador romano. Então não é difícil perceber porque foi tão difícil para os cristãos daquela época para viverem a sua fé cristã com fidelidade. Havia pressões por todo o lado. Pressões para aceitar a validade dessas formas alternativas de adoração. Pressões para se conformarem às religiões e às cosmovisões das pessoas ao seu redor. Pressões para se comprometerem com o mundo à sua volta. Pressões para desistir da sua fé em Jesus Cristo. E a cena é que Jesus sabia disso. Jesus conhecia todas as pressões que os cristãos estavam a enfrentar. E é por isso que ele começa a sua carta no versículo 12. E se calhar podemos ver o versículo 12 mais uma vez. Ele começa assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Amigos, Jesus conhecia onde elas habitavam. Ele sabia que elas não estavam a habitar num gueto cristão, numa utopia evangélica, onde o mundo era como o mundo era suposto ser. Um mundo perfeito. Não.
Ele sabia que ela estava a viver num bairro muito mau, no lugar onde estava o trono de Satanás. Poderia ter sido uma referência ao altar de Zeus, ou ao santuário de Asclépio, ou ao templo de Augusto, ou talvez fosse uma referência para as três coisas, não sei. Mas o que interessa é que Jesus sabia que eles habitavam nessa cidade. Ele sabia que eles habitavam na cidade do inimigo. Isso significava que ele podia compreender as pressões diárias que eles estavam a enfrentar, que teria sido um enorme conforto para eles e também para nós, agora, hoje em dia. Pois significa que Jesus conhece o mundo em que nós vivemos também. O mundo completamente obcecado pelo sexo, pela violência, pelo dinheiro, por mim, não é? Pelo egoísmo. O mundo em que sempre há tanta maldade, tanta inimizade, tanta hostilidade. Jesus conhece as pressões específicas que nós enfrentamos diariamente aqui em Coimbra, no nosso trabalho, como a pressão de mentir, ou na nossa escola, para a pressão de seguir a moda, na pressão na faculdade, de plagiar, a pressão na comunidade, de buscar satisfação em coisas ou pessoas que não sejam Deus. Amigos, Jesus sabe, Ele compreende, e isso deve ser um motivo, um incentivo para nós a continuar na nossa fé. Porque embora em Pérgamo tenha sido ao imperador que foi concedido o ius gladi, o direito da espada, para julgar aqueles que não seguiam as normas culturais daquele dia, Jesus relembra aos cristãos que Ele é quem, em última análise, Ele é o juiz de todos. Versículo 1, expondo a verdade com a sua espada de 2 gumes e a castigar o mal. Então os cristãos, eles não precisam de temer as pessoas ao seu redor. Eles não precisam de ter medo, tal como nós também não precisamos ter receio ou medo ou temor das pessoas em poder à nossa volta. As pessoas que tentam tantas vezes para nos controlar, para nos manipular, para nos intimidar, para nos menosprezar, para nos ridicularizar, para nos ignorar. Não precisamos de os temer. Porque, como Jesus diz em Lucas 12, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Os cristãos em Pérgamo precisavam de lembrar isso. E nós também. Jesus sabe onde tu habitas. Ele sabe as pressões que tu estás a enfrentar diariamente. E não é para ter medo. Não é para temer as pessoas. É para olhar para Jesus. Olhar para Ele. Confiar nele. Ter temor dele. E viver para Ele. Mas então, sabendo tudo isso, como é que a igreja de Pérgamo está a conseguir manter-se firme perante as pressões? Durante o resto do nosso tempo juntos, vamos ver apenas 2 coisas, porque eu já falei muito. Então, em primeiro lugar, vamos ver a pressão que eles enfrentavam devido à perseguição. E segunda, vamos ver a pressão que eles enfrentavam devido à sedução. Então, primeiro, perseguição. Pressão de perseguição. Versículo 12. Olhem comigo. Versículo 12. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conhece o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, a primeira pressão que eles enfrentavam era a pressão de perseguição, não é? E é fácil perceber como é que isso aconteceu. Afinal, viver em Moscovo, neste momento, e recusar ajoelhar-se perante o Putin teve consequências muito graves para várias pessoas. Algumas pessoas foram presas, outros precisavam de fugir do país, incluindo o secretário-geral do GBU, porque ele encontrou o seu nome numa lista para pessoas a ser presos pelo governo.
Porquê? Porque ele falou contra o governo e contra o que ele estava a fazer. E a mesma coisa em Bielorrússia e em muitas outras partes do mundo. Ou seja, se nos recusarmos de alinhar a quem está no poder, as consequências são graves. Certamente isso foi verdade para os cristãos em Pérgamo, pois a fidelidade a Cristo para eles não significava apenas a prisão ou exílio, mas a morte. Dá para ver isso como Antipas. Versículo 13. Não sabemos muito sobre ele, não é? Para além de ter sido morto pela sua fé em Jesus. Talvez tenha havido queixas contra ele, porque ele não comprava os ídolos que se vendiam no Pérgamo Shopping. Não sei. Talvez tenha recusado a queimar incenso e a fazer orações ao imperador numa reunião do trabalho. Talvez alguém tenha descoberto que ele rejeitava todos os deuses romanos como sendo falsos deuses impotentes. Ou talvez alguém o tenha ouvido falar de um Deus soberano, um Deus maior, um Deus que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Salvador, o único Salvador, Jesus Cristo. Nós não sabemos, mas sabemos que, por causa da sua fé, ele enfrentou a perseguição violenta que resultou na sua morte. Mas a cena-chave para reparar aqui é que, apesar de tudo isso, os cristãos naquela cidade não abandonaram Jesus. Ou seja, eles não ficaram assustados em submissão. Muito pelo contrário, eles permaneceram firmes perante a perseguição. Permaneceram fiéis a Jesus. E por isso eles foram elogiados por ele. Eu sei que eu contei esta história a pelo menos uma pessoa aqui, desculpa puxá-la, mas vocês não sabem, os outros não sabem a história, então eu vou contar. Mas o John Lennox, ele era um professor e ainda é, de facto, de matemática, matemática, na Universidade de Oxford, Oxford. E é um seguidor de Jesus, que certamente experimentou a pressão, especialmente entre os educados e intelectuais. Pois ele fala sobre um dia em que ele se encontrava num jantar formal da faculdade, sentado ao lado de alguém que tinha recebido o prémio Nobel. Pronto, alguém importante, alguém inteligente. Ele nunca tinha conhecido um cientista tão distinto, então, para aproveitar ao máximo a conversa, ele tentou fazer-lhe algumas perguntas. Por exemplo, como é que a sua ciência molda a sua cosmovisão? Em particular, Lennox estava interessado em saber se os seus estudos enquanto cientista o tinham levado a refletir sobre a existência de Deus. A resposta foi imediata. Se quer uma carreira na ciência, tem que abandonar essa fé infantil em Deus. Bem, era evidente para Lennox que o cientista não se sentia à vontade para falar sobre estas coisas. Pronto, ele continua a conversa, mas a falar sobre outras coisas. No entanto, no final do jantar, ele foi convidado a ir ao escritório do cientista, juntamente com 2 ou 3 outros académicos, outros professores da universidade, mas nenhum outro estudante. Quando lhe disseram para se sentar, eles juntaram-se à sua volta em pé. E o cientista perguntou-lhe: Lennox, quer seguir uma carreira científica? Sim, senhor, ele disse. Então, disse ele, esta noite, perante testemunhas, tem que abandonar essa fé infantil em Deus. Se não o fizer, isso vai paralisá-lo intelectualmente e vai sofrer em comparação com os seus colegas. Simplesmente não vai conseguir sobreviver à academia. Que pressão, não é? É muito pressão. Bem, o Lennox descreve como ele se sentou na cadeira, paralisado, chocado, como inesperado do ataque. Não sabia bem o que dizer, mas acabou por dizer: Senhor, o que tem para me oferecer que seja melhor do que aquilo que eu já tenho? Em resposta, foi-lhe proposto o conceito de evolução criativa, apresentado em 1907 pelo filósofo francês, peço desculpa pelo meu sotaque, Henri Bergson. Bem, vou ler o que aconteceu a seguir, usando as próprias palavras do Lennox. Então, Lennox escreveu sobre esta história e ele disse o seguinte: de facto, graças a C.S. Lewis, o autor dos Crónicas de Nárnia, graças
graças a C.S. Lewis, eu sabia um pouco sobre Bergson e respondi-lhe que não conseguia ver como é que a filosofia de Bergson era suficiente para basear uma cosmovisão e fornecer um fundamento para o significado, a moralidade e a vida. Com a voz trêmula e o mais respeitosamente que pude, disse ao grupo que estava à minha volta que achava a cosmovisão bíblica muito mais enriquecedora e que as provas da sua verdade eram convincentes e que, por isso, com todo respeito, iria correr o risco e ficar com ela. Amigos, atualmente, no mundo ocidental, há hostilidade crescente em relação ao cristianismo. É verdade nas redes sociais, é verdade nas escolas, é verdade no local do trabalho. Não é que tu não possas acreditar em Jesus? Podes. Mas tens que ficar calares sobre isso. Ou seja, pelo menos não devias falar sobre certas doutrinas que não são tão aceitáveis hoje em dia, no século XXI, se quiseres evitar problemas. Mas será que vocês conseguem ver o encorajamento de Jesus aqui? Ele sabe onde tu vives. Ele conhece as pressões que tu enfrentas. Ele conhece a hostilidade e a perseguição que há à tua volta. E Ele diz-te para continuar firme na fé, para resistir à perseguição e agarrar-se ao Senhor Jesus Cristo, tal como eles fizeram naquela igreja há 2000 anos. Então isso é a primeira coisa para ver. Resistir à perseguição. Resistir a esta pressão. Mas não é apenas perseguição, que é uma pressão para cristãos, não é? Também a pressão da sedução. Então vamos ver isso agora. Então vamos olhar para o versículo 14, para ver outra pressão que eles enfrentavam. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balac a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Então, amigos, depois de ter elogiado os cristãos, porque eles resistiram à perseguição, muito bem, agora Jesus repreende-os por terem tolerado aqueles que estavam a tentar seduzi-los de dentro da igreja. Aqueles que seguiam a doutrina dos Nicolaitas, que era uma coisa péssima. Eu sei que há 2 semanas vocês ouviram um bocadinho sobre este grupo, não é? Os Nicolaitas, mas a verdade não sabemos muito sobre elas, além de tudo o que está escrito aqui. Ou seja, o seu ensino era parecido com o ensino de Balaão. Mas então, para compreender o que isso significa, temos que voltar ao Antigo Testamento para a história de Balaão. E é uma história bastante engraçada, de facto, e TPC, ok? É para ler o livro de Números, 22 a 24, hoje à noite, antes de ir para a cama. É TPC, ok? Não são apenas as crianças que têm TPC. Pois, quando o povo de Deus se caminhava para a terra prometida, depois de ter sido resgatado da escravidão no Egito, nós lemos que o rei dos Moabitas, Balac, os via e os temia. E porque os temia, ele teve uma ideia, aquela ideia que no momento parecia uma ideia genial, mas não foi. Ou seja, ele decidiu chamar o profeta Balaão para que viesse e amaldiçoasse os israelitas para ele. No entanto, apesar de ter pago a Balaão, o profeta Balaão, muito dinheiro, descobriu que Balaão não podia fazer isso. Não é que ele não queria, ele queria. Ele de alguma forma tentou, mas ele não conseguia. Ou seja, cada vez que ele abria a sua boca, Deus fazia-o não amaldiçoar os israelitas, mas abençoá-los. Até 3 vezes nós temos Balaão a tentar amaldiçoar, mas não, ele abençoou o povo de Israel. E é uma história, pronto, para mim, minimamente engraçada. Vocês podem ler. Eu já dei um spoiler, pronto, agora vocês sabem a história. Mas a questão é a seguinte: não tendo conseguido amaldiçoar o povo de Deus, Balaão agora tentou outra tática. Pois, se a perseguição direta não funcionava, talvez a sedução astuta ia funcionar. E assim, ele aconselhou os moabitas
em vez de se oporem diretamente aos israelitas, para os seduzirem. E foi isso que aconteceu e funcionou. Então, Números 25 diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se, como os filhos dos moabitas. Estes convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles. Por outras palavras, o povo de Deus não foi desviado por argumentos intelectuais que o fizerem questionar a veracidade da sua fé. Não foi isso. Eles não foram levados a desistir da sua fé por causa do medo ou da perseguição. Eles foram desviados da sua fé através do sexo, da comida, das seduções do mundo. E não é que Jesus está a acusar a igreja toda na nossa carta de seguir os ensinamentos dos nicolaítas, praticando imoralidade sexual e comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Não. Ele está a acusá-los de tolerar tais ensinamentos e comportamentos no seu meio. Ou seja, o problema era que a igreja tinha permitido pessoas que defendiam e promoviam estas doutrinas para se tornassem membros da igreja. Isso foi o problema. Não sabemos exatamente como é que estas pessoas estavam a promover as ideias dos nicolaítas, mas é provável que ela estava a pressionar os cristãos para participarem mais plenamente na vida cívica, para assim evitar a perseguição mais direta. Mas o problema, naquela época, participar na vida cívica teria envolvido idolatria, uma vez que era prestada homenagem ao imperador e aos outros deuses da cidade. E muito provavelmente ia envolver bastante imoralidade sexual. Vocês sabem, não é? A imoralidade sexual nas festas romanas era muito famosa, muito conhecida. Não era nada escondido. Mas isso não incomodava o grupo de nicolaítas. Afinal, como é que tu podes chegar às pessoas que te rodeiam se não estiveres com elas? Se calhar elas disseram. É onde melhor para estar com elas do que nos eventos cívicos e nas festas. É claro que tu podes sentir um bocadinho desconfortável com tudo isso. Mas pronto, é para o bem maior. Tu tens que aguentar, tá bem? Olha para mim. As pessoas à minha volta, ou seja, elas não estão muito hostis contra mim. Elas não têm um problema comigo porque elas sabem que eu estou com elas, que eu estou no seu lado. E afinal, qual é o problema de acender uma vela para o imperador e dizer algumas orações? Deus conhece o meu coração. Ele sabe que eu não estou de facto a orar pelo imperador. São apenas palavras que estão a sair da minha boca. E quanto à prostituição do templo, é um bocado divertido, não é? Ou seja, não sejas tão prudente. Afinal das contas, estamos no século I, não é? O que é que eu faço com o meu corpo é comigo. E tenho certeza que Deus não se importa, pois vai dar-me mais oportunidades para estar com amigos e testemunhar a eles. Então, amigos, será que vocês estão a ver o problema com esta argumentação, não é? Com esta lógica? Ou seja, o problema era que a igreja estava a tolerar estas pessoas que, em nome da tolerância, do amor, do progresso, da relevância, elas estavam a minar a fé e a moralidade cristã e estavam a influenciar e a seduzir outros cristãos à sua volta. Isso era muito perigoso. Pois, amigos, embora a igreja seja para todas as pessoas, então, sejam muito bem-vindos, se tu estás aqui para a primeira vez, muito bem-vindo mesmo, a igreja é para todos. E é para Jesus veio para todos. Mas, embora isso seja verdade, o que Jesus está a dizer aqui é que a igreja não devia tolerar no seu meio pessoas que se dizem que são cristãos, mas que promovem ativamente, quer através dos seus ensinamentos, quer através do seu estilo de vida, comportamentos imorais que se opõem à palavra de Deus. Quer se trata de idolatria, ou de imoralidade sexual, ou qualquer outra coisa. Porque a igreja não deve ser isso. A igreja não é suposto ser um reflexo da cultura que a rodeia, mas sim um reflexo do Senhor Jesus. Aquele que viveu a vida perfeita, que morreu a morte que nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber o perdão e uma nova vida. E parte desta nova vida, como vocês sabem, se tu és cristão, tu sabes isso, parte da nova vida em Cristo é o fato que nós não devemos seguir os nossos desejos, mas devemos viver para Ele.
E é por isso que Jesus espera que a igreja de Pérgamo, não toda ela, os membros da igreja, que estão a defender esta falsa e perigosa doutrina, mas que a igreja os expulsa. Eu sei que isso parece um bocado duro, então não é para lançar kunami fresquinho ou frutos podres para mim neste momento, não é. Ok? Eu sei que parece duro, eu sei que não parece muito amoroso, mas de facto é. Porque se um membro da igreja está a viver em pecado persistentemente, sem arrependimento, a coisa mais amorosa para fazer, depois de conversar com uma pessoa, orar pela pessoa, se ainda não houver arrependimento, então a coisa mais amorosa de se fazer é excluí-la da membresia por um tempo, por um momento. E antes de consequências mesmo ficar muito chateada comigo, deixe-me dizer que não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. Então, se tens um problema com isso, o problema não é comigo, ok? É com Jesus. Olha para o texto, versículo 14. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, no qual ensinava Balaca a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Amigos, o objetivo da disciplina, quer dizer, a disciplina da igreja, é que a pessoa se aperceba do que ele está a rebelar contra Deus, que se arrependa, para que depois possa ser acolhido mais uma vez pela igreja de braços abertos. Ou seja, isso é sempre o objetivo de qualquer disciplina da igreja. É para receber a pessoa de volta, para ver a pessoa bem e seguro em Cristo mais uma vez. Mas se isso não acontecer, se a idolatria e a imoralidade forem tolerados entre os cristãos na igreja, então não apenas a imoralidade se vai espalhar dentro da igreja, que é perigoso, mas também isso vai acabar levando ao julgamento de Cristo. No versículo 16, Jesus promete que se a igreja não lidar com a imoralidade, um dia Ele o fará. E nessa altura será demasiado tarde para a pessoa ou as pessoas em causa. Ou seja, Jesus está a dizer, arrependei-vos da vossa tolerância para com aqueles que defendem esta doutrina falsa e perigosa. Arrependei-vos. E agora vocês têm que agir para o bem da salvação desta pessoa ou destas pessoas e para o bem da igreja. Este é o objetivo de Jesus. É sempre para o nosso bem, para a nossa salvação, para o nosso crescimento. É sempre isso. Porque senão há consequências severas. Chegamos ao fim. Já vimos várias coisas, não é? Vimos como a igreja em Pérgamo enfrentou muitas pressões. Pressões de perseguição, vinda de fora, ou pressões também de sedução, vinda de dentro da igreja, no meio cristão. No entanto, a carta não termina aqui, graças a Deus. Não apenas fizeram bem, fizeram mal. Não. Há mais uma coisa, mais de facto duas promessas bastante encorajadoras para aquelas que permanecem fiéis. Então só vamos ler isso para acabar. Versículo 17. Promessas para lembrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus sabe que é muito difícil mantermos firmes perante pressões. E é por isso que ele diz que é uma guerra, não é? Versículo 17. Mas para aquele que vence, há duas promessas. Em primeiro lugar, a promessa do maná escondido. O maná foi comida providenciada por Deus quando ela estava a caminhar pelo deserto, depois de ser libertados do Egito. Então Jesus está a dizer que em vez de procurar satisfação em outras coisas além de Deus, em ídolos, sexo, dinheiro, comida, festas, seja o que for, aqueles que se mantêm firmes na fé vão ficar satisfeitos como o pão do céu, como o maná escondido, como o próprio Deus, que é o pão da vida. E além disso, há a promessa de uma pedrinha branca, como o nome escrito nela.
É provável que isso se refira às pequeninas pedras quadradas que eram frequentemente distribuídos como bilhetes de entrada para eventos públicos. E se for esse o caso, Jesus está a dizer que aquelas que estão a perseverar, aquelas que mantêm firme na sua fé, ou seja, elas têm este bilhete de entrada para o banquete do céu, para um lugar no novo céu e na nova terra, onde nós estaremos como o Senhor Jesus Cristo plenamente, finalmente e para sempre. É isso que nós queremos, não é? Enquanto cristãos, é isso que nós queremos, para estar como Jesus. Então esta promessa para aqueles que continuam firmes na sua fé, que resistem à pressão de perseguição e à pressão de sedução. Ou seja, há esta esperança. Não é através das nossas próprias forças. Não é por mim, mas por Cristo em mim que podemos vencer. Na graça de Cristo, no amor de Cristo, na força de Cristo, no poder de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado. Muito obrigado. Nós cantamos obrigado e queremos dizer obrigado. Porque contigo, Senhor, há esperança. Senhor, nós sabemos que nós falhamos tantas vezes, com tantas pressões à nossa volta. Nós falhamos por causa da perseguição mais óbvia, por causa da sedução mais subtil. Senhor, nós queremos pedir desculpa. Queremos pedir perdão. E senão nós queremos mais uma vez agarrar a Ti com arrependimento e fé. E queremos, Senhor, viver a nova vida para Ti. Queremos resistir às pressões que há à nossa volta. Tu conheces onde nós habitamos. Tu conheces as pressões que nós enfrentamos diariamente em casa, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, com a nossa família, com amigos. Tu conheces, Senhor. E é difícil. E sozinho nós não vamos conseguir perseverar. É impossível. Mas contigo, Senhor, há esperança. Então oramos, Senhor, que Tu possas estar conosco, que possas trabalhar em nós para o nosso bem, para o bem da Igreja, que nós possamos andar para frente, unidos em Cristo, a servi-lo com tudo o que nós somos, Senhor, para a Tua glória. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.